Continuando na síntese do profeta Jeremias, o item 21 do nosso livro, o renovo de Davi, estudando Jeremias capítulo 23, versículos 5 a 8. Levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Versículo 5 do capítulo 23. Em meio à desolação e tristeza pelo anúncio do fim da família real, Deus promete enviar um novo rei, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, Justiça Nossa. Versículo 6. Bom, quem é esse renovo? Esse renovo ele é interpretado pelos cristãos como sendo Jesus. Tanto que é um dos títulos aplicado a Jesus. O Senhor, Justiça Nossa. E observe na sua tradução, a tradução que eu usei aí no livro também, ele coloca renovo com letra maiúscula, fazendo referência, claro, a Jesus, o grande rei. Interessante, nós já falamos isso em outra aula, mas vamos repetir, que você encontra no Novo Testamento duas genealogias. Uma genealogia de Mateus, que ela segue esses descendentes de Davi, ele só não passa por Zedequias, mas ele passa por Jeoaquim, irmão de Zedequias, e prossegue até um homem chamado José. José, marido de Maria, ele era descendente de Davi através de Jeoaquim. Só que Jeoaquim e o seu filho Joaquim, eles perderão o direito de assentar-se no trono, porque tanto o Jeremias vai anunciar que os seus descendentes não poderão mais se assentar no trono. E certamente está envolvido aqui um juízo sobre a casa de Salomão, porque Salomão foi o causador de toda essa idolatria, né? Mas quando você vai para a genealogia do livro de Lucas, Lucas ele não cita a genealogia de Davi através de Salomão. Ele cita a genealogia de Davi através de um irmão de Salomão chamado Natã. E toda essa genealogia, Natã nunca teve direito de se assentar no trono, porque o seu irmão Salomão se assentou no trono, e aí o seu filho, né, que vai se assentar no trono. Natã nunca se assentou no trono, mas Lucas cita a genealogia de Davi através de Natã, chegando ao que nós acreditamos até Maria. Ou seja, Maria, ela tinha direito de se assentar no trono, porque ela era descendente de Davi, do grande rei, tá ok? E Jesus tem direito a assentar-se no trono porque ele é de fato filho de Maria. Ele não é filho de José, mas ele é de fato filho de Maria. As duas genealogias, Mateus e Lucas, elas citam, né, como o pai de Jesus, José. Mas interpreta-se, como são genealogias diferentes, não pode ser José. Tanto que o nome do pai de José são diferentes. Então interpreta-se que a genealogia de Lucas é através de Maria. E outra coisa interessante para nós pensarmos que Jesus vai assentar-se no trono, se nós conversarmos com um judeu hoje, né, e como nós poderíamos evangelizar um judeu? Veja, segundo a história, os judeus perderam completamente as informações sobre os descendentes de Davi. Não existe genealogia, tá bom, que indique hoje quem é descendente de Davi. Sequer documentos do Novo Testamento, estou falando fora da Bíblia. Então, prosseguindo, não existe nenhum documento fora da Bíblia que trate da genealogia de Davi. É interessante isso, os judeus perderam essa informação. Existe uma tradição do 5º século da era cristã, de um sábio que viveu nos dias de Jesus, chamado Iléu. Essa tradição diz que ele era descendente de Davi. E nisso, então, os rabinos descendentes desse Iléu passaram a alegar que eles eram descendentes de Davi.
Só que essa é uma tradição que a história comprova que surgiu no 5º século da era cristã. Ou seja, na verdade, eles não têm informação dos descendentes de Davi. E por outro lado, a Bíblia, o Novo Testamento, é um documento confiável. Existem muitas fontes, né, por exemplo, do Império Romano e até de gregos, de historiadores, do historiador judeu Flávio Joséfo, que trata de Jesus no Novo Testamento. Então hoje todo historiador sério, principalmente aquele que estuda a vida de Jesus, ele reconhece, Jesus existiu. E os documentos do Novo Testamento, eles fazem sentido, eles têm autoridade. Tanto que na escola de rabinos, hoje em dia, eles estudam o Novo Testamento. Então eu estava vendo um rabino comentando certa vez, e que ele disse, não é que a gente acredite no Novo Testamento, mas é a fonte histórica que nós temos daquela época. Excelente. Porque essa fonte histórica que ele reconhece é o único documento que trata de um descendente de Davi. O último descendente de Davi se chamou Jesus. Então Jesus é aquele que tem direito de se assentar no trono. Israel, qualquer um pode se apresentar hoje como descendente de Davi, mas não existe um documento de 2000 anos ou de 2200 anos, um documento confiável que mostre que ele é descendente de Davi, que mostra uma genealogia, mas existe um documento que trata de Jesus como descendente de Davi. Então o único homem que possui um documento confiável, citando o seu nome como descendente de Davi, é o homem chamado Jesus. Então esse é um ótimo argumento para nós evangelizarmos um judeu. O judeu ele pode colocar até um Messias, como a Bíblia diz que eles vão colocar, que na verdade vai ser o anticristo. Porém, não há nenhum documento que comprove a ligação de nenhum homem hoje com Davi. Então qualquer um pode chutar, não, eu sou descendente de Davi. Até o Levi aqui no Brasil, eu sou descendente de Davi. E você não pode provar que sim, Levi. Mas vocês também não podem provar que não. Então qualquer um poderá se candidatar. Será assim que o anticristo vai se candidatar ao trono de Davi. Bom, para concluir esse capítulo 23, aqui já foi dado um título a Jesus, o Senhor Justiça Nossa, ok? E diz que ele é um renovo. Ou seja, em meio àquela destruição, né, o povo estava perguntando, bom, então quer dizer que a cidade vai ser destruída, tudo vai ser destruído, porque a fome era grande, o cerco já durava 2 anos. Então Jeremias traz uma palavra de esperança. Essa é uma palavra de esperança. Olha, fique tranquilos, porque não vai acontecer com o reino de Judá o que aconteceu com o reino de Israel. O reino de Israel representa aquelas 10 tribos do norte. Elas foram destruídas. Ninguém mais se assentou no trono. E já iam quantos anos? Já iam cerca de 140 anos. Foi lá no ano 722. Nós estamos no ano 586. São quase 140 anos. E ninguém mais se assentou. Aquele trono simplesmente deixou de existir. Então a questão era, o trono de Judá, ele vai deixar de existir? Ninguém nunca mais se assentará nesse trono? Então Jeremias traz uma palavra de esperança. Olha, levantarei a Davi um renovo justo. Ou seja, esses reis, eles perderam o direito, mas eu vou levantar um renovo justo. Bom, depois do cativeiro babilônio, volta um descendente de Davi e fica governando o povo, que é Zorobabel, né? Mas Zorobabel, ele não é colocado como rei, tá bom? Porque uma cidade, para receber um status de ter um rei, ela tinha que ter realmente um reconhecimento grande, né, do grande imperador. Porém, Ciro não fez isso. Nós não sabemos, né, porque ele mostrou um grande respeito ao Deus de Daniel. Porém, ele não colocou Zorobabel como rei. Ele apenas autorizou que eles voltassem. Zorobabel vai retornar como um governador. Sabe quem será o próximo homem a governar a Judéia com status de rei?
será um homem chamado Herodes. E esse homem, nós podemos dizer que ele é um pré-anticristo, né? Porque ele, apesar de fazer um governo financeiramente muito bom, enriquecer muito Israel, né? Roma gostava muito de Herodes, ele era um traidor para os judeus, mas ele agradava muito Roma, porque recolhia os impostos e punia todos, né? Vamos dizer, com força realmente, de maneira que as pessoas não se rebelavam no tempo de Herodes. Diz que até os ladrões ele acabou, né? Como que ele acabou? Todo indivíduo que era preso roubando, ele mandava matar. Não, que prender, ficar botando em cadeia, mata logo. Então aquilo, todo ladrão que era preso desaparecia. Os ladrões falaram, ó, vamos roubar em outro lugar. E diz que no período que ele governou a Galileia, antes de ser juiz, antes de ser rei, ele acabou com os ladrões naquela região. Então esse homem, ele vai acabar recebendo esse status de rei, mas ele não era nem israelita, muito menos da tribo de Judá e muito menos descendente de Davi, ok? Ele era um edomita, ele era irmão de Esaú. Olha só que ironia então, o irmão que perdeu o status de primogenitura, não recebeu a bênção de Isaac, o seu descendente é que acaba sentando-se no trono e arrasando com Israel, né? Porque ele vai corromper muito a nação de Israel.